É um desastre, não tem o que você fazer. E aí a primeira coisa que nós podemos pensar assim, não, Deus está mandando, realmente é um julgamento, esse povo saiu, então vem uma catástrofe. E aí a pergunta que vem para todos nós, quando chega uma catástrofe no mundo, foi Deus que mandou. Olha, a gente fez coisa errada. O pessoal viu o que fizeram no carnaval lá, então agora vem uma enchente, agora vem um furacão. E todo desastre natural que acontece no mundo, quando está mais perto de nós temos essa tendência de olhar e falar assim, são um julgamento de Deus. Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto aqui. Por vezes, algumas vezes, Deus vai trazer alguns julgamentos usando coisas naturais, mas nem sempre vai ser assim. E a gente pode pensar, poxa, mas eu não fiz nada, por que eu tenho que estar no meio desse julgamento? Será que eu não fiz parte daquele povo que fez aquela blasfêmia e concordou com aquele escárnio que foi feito naquela carreata ou naquele desfile de carnaval, eu não sei. E Jesus também vai falar algo a respeito. Pilatos, ele não tinha um bom relacionamento com o povo judeu. De fato, ele nem morava em Jerusalém, ele ficava numa cidade mais litorânea, lá em Cesareia, e volta e meia ele vinha para Jerusalém, mais nos momentos festivos, quando tinha muita gente. A Páscoa era um desses, por isso que ele estava lá no dia para julgar Jesus, e ele já estava assim, perdendo um pouco o controle do povo, porque ele já tinha feito algumas coisas, ele queria ser meio autoritário. Então quando chega na hora de julgar Jesus, por isso que ele faz aquele lavar de mãos, né? Quero ficar bem com os judeus, mas também quero ficar bem com essa turma aqui. Por exemplo, é um desses casos que eu vou ler para vocês aqui, que vai falar a respeito de catástrofes naturais e uma das situações em que Pilatos estava envolvido. Lucas capítulo 3 vai dizer assim, por essa época, Jesus foi informado, trouxeram a notícia para Jesus, de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Teve uma das festas dos judeus em Jerusalém, Pilatos chegou lá com a sua guarda, colocou eles camuflados no meio do povo, se der alguma confusão aí, vocês tomem controle da turma. Só que fugiu do controle e o pessoal assassinou muitas pessoas. E aí Jesus fala a respeito disso, foi uma catástrofe para eles ali. Vocês pensam que esses galileus que foram mortos ali, né, eram mais pecadores do que todos os outros da Galileia? Porque eles morreram, né? Foi por isso que eles sofreram? E aí Jesus fala no verso 3, de maneira nenhuma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E aí uma outra situação que estava acontecendo, uma construção ali perto. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Havia muitas construções ao redor das cidades, e uma torre que eles estavam construindo um dia caiu, matou 18 pessoas. E Jesus cita essa notícia. Essas pessoas que morreram, ele está falando, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? E ele diz assim, não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. O que Jesus alerta aqui? Jesus não está esclarecendo se o acidente do 11 de setembro, se a pandemia, se o furacão, se a enchente que deu há poucos dias atrás ali no sul de Santa Catarina, se isso aí foi Deus ou não que trouxe. Jesus não está falando se ele trouxe porque eles eram piores ou melhores. Jesus está falando sobre o que aqui que ele está alertando? Sobre arrependimento. Ele está falando assim, você em algum momento você vai saber, olha, é um julgamento de Deus, como foi aqui. Nós vimos anos depois que Deus levantou vários profetas, entre eles Joel, falando, olha, mais tarde no capítulo 3 ele vai comparar, vai vir uma nação do norte sobre vocês, como gafanhotos que passaram aqui. Esse migrador, cortador, é a mesma palavra no hebraico, só que para fases diferentes do gafanhoto. Algumas pessoas depois confundem isso aqui, eu vou entrar em outro dia nesse assunto aqui. Mas ele está falando assim, olha, eles vão passar, uma nação vai vir, vai destruir vocês. E Jesus está falando aqui sobre tragédias. Algumas vezes a gente vai saber, olha, realmente Deus está trazendo um julgamento, não porque vocês merecem ser punidos, mas sempre que Deus traz um julgamento, eu falei aqui semana passada, sempre que Deus traz um julgamento, não é só para nos punir, querido, é para nos colocar de volta na rota. Sempre que Deus traz um julgamento, não é, olha como você saiu da linha, deixa eu te dar um tapa para você aprender a não fazer mais isso. Não, Deus traz um julgamento por causa da sua misericórdia, para que eu e você venhamos abrir os olhos, realmente eu vou me arrumar aqui. Então o julgamento não tem a ver só apenas com uma punição, como Deus é mau, não, o julgamento de Deus é por causa da sua misericórdia, é porque Ele nos ama e Ele dá vários alertas. Agora, Deus disciplina quem ama, você concorda com isso? Você tem que concordar porque é a Bíblia que diz, né? Deus disciplina quem ama, e Ele ama todas as pessoas. Deus quer com que todos sejam salvos?
Sim, isso é um fato, meu amado. Você precisa entender isso. Deus quer com que todas as pessoas sejam salvas. Isso é um fato bíblico. Todas as pessoas serão salvas? Não. Não caia nessa. Existe uma corrente maligna misturada com um negócio, parece o evangelho, parece que é bom, mas não é. Não é. Deus quer com que todos sejam salvos, é desejo dele. Ele deixa vários alertas, ele permite que várias coisas aconteçam conosco, para que nós venhamos abrir os nossos olhos, mas alguns não vão abrir, alguns não vão querer, vai ser chamado de filhos da perdição. Está lá, está claro na Bíblia, existem ovelhas, existem os bodes. Existe uma distinção em um determinado momento. Não sou eu e nem você que vai dizer, esse aí certamente está no inferno. Pelos frutos a gente sabe assim, esse aí está caminhando para lá, né? Mas quem vai dizer é Deus. E ele fala assim, ó, deixa crescer o joio com o trigo, eles vão crescer misturados. No final, ele diz assim, no final eu venho e eu separo. O joio é muito parecido com o trigo. Então, nós vamos ver no meio cristão, no meio evangélico, muitas pessoas, uma multidão de pessoas. Nós não sabemos, mas alguns de nós talvez sejam joio. Alguns de nós talvez queiram balir como ovelha, mas no final é bode, só dá cabeçada, irmão. Mas enfim, né? Nós precisamos estar dispostos a decretar julgamento? Sim. Se vier junto desse julgamento o potencial para decretar vida junto.